Alô? Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Ele conhece a nossa necessidade e sabe o que precisamos para continuar a jornada do dia a dia. Por isso nós estamos aqui reunidos em família para agradecer a Deus por mais um dia de vitória. Se Ele nos concede mais um dia, nós glorificamos a Ele e agradecemos pelas nossas famílias. Que o Senhor esteja com cada uma. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque aqui estamos na Tua casa, a casa chamada Casa de Oração, Senhor, aonde o Teu povo se reúne para louvar, glorificar e enaltecer o Teu nome. Estende sobre nós as Tuas poderosas mãos. Opera milagres e maravilhas esta noite, Senhor. Pois aqui estamos e acreditamos que o Deus de hoje é o mesmo Deus do passado. E por isso eu clamo a Tua bênção. Opera, Senhor, milagres e maravilhas. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoe as famílias aonde tem as portas abertas para participar do culto. Abençoe a parte musical. Recebe as nossas orações em favor daqueles que necessitam a bênção e a graça para continuar a jornada. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e te pedimos, abre as janelas dos céus, estende sobre nós as tuas mãos, opera milagres e maravilha. Queremos sentir a presença do Espírito Santo, queremos sentir a graça de Deus quando estivermos louvando, quando estivermos meditando na Sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
vamos ainda louvar o nosso Deus com o número 364. paz que excede todo entendimento, faz parte e está sobre aqueles que temem ao Senhor, e o seu prazer está na lei do Senhor, e medita dia e noite para a edificação da vossa fé. Que o Deus que nós louvamos é o Deus que tem poder nos céus e na terra.
é o Deus que está de um lado para o outro, apreciando e operando milagres e maravilhas na vida daqueles que nele confiam. A igreja se reúne todos os domingos à noite e é um clamor. Nós sentimos a graça, o poder e as bênçãos do Senhor para participar de um culto nos domingos. E eu estarei fazendo a leitura do hino de número 122, oração para que a paz de Jerusalém continue. Se a paz de Jerusalém continua, a paz do Brasil também precisa. Eu sei, precisa também continuar para que haja paz entre todos. Vamos colocar aí. A oração para que haja paz em Jerusalém. A paz de Jerusalém continua. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. É muito importante nós estarmos sentindo essa bênção de estarmos na casa do Senhor para louvar e glorificar o seu nome. Vamos fazer mais uma oração. Vamos colocar em pé. Pastor, glória a Jesus. Os pacientes acamados, aqueles que estão em cuidados domiciliares, para que o Senhor continue sustentando. Oremos também pelo Jefferson, que é o professor do Mateus, né, nosso pastor, que também está no tratamento contra um câncer, para que o Senhor continue sustentando ele. Amém? Quantos mais precisam de oração nessa noite? Não esquecendo a nossa irmã Nora Ney, nossa irmã Nora Ney, pastor João Lopes, e também pelo nosso pastor Clementino. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós estamos, Senhor, nesta noite na Tua presença. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós se reunimos, Senhor, como igreja, em comunhão, Senhor, com Teu Espírito Santo, apresentando, ó Deus amado, estas vidas, nomes que foram citados, a cada família, ó Deus, a cada lar representado, a cada mão, Senhor, que se levantou, ó Pai, os lares, ó Deus, que têm participado conosco deste culto esta noite, Pai, que as Tuas mãos alcancem, Senhor, a cada um nas vossas necessidades, aqueles que estão acamados e hospitalizados, Senhor, esperando em Ti, ó Deus, por um milagre, que seja esta noite uma noite aprazível, que seja esta noite, ó Pai, que Tu venhas operar milagres e maravilhas em nosso meio. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, e se Tu podes, Senhor, e se Tu queres nesta noite, ó Pai, Tu podes curar, Senhor, Tu podes fazer algo extraordinário
extraordinário em nosso meio. Opera, Senhor, milagres, opera, Senhor, maravilhas, opera, Senhor, sinais e prodígios em nosso meio, para que a nossa geração, ó Deus, venha contemplar e testemunhar, Senhor, a tua grandeza, venha testemunhar, Senhor, dos teus milagres, e que o teu nome, ó Pai amado, seja glorificado, e aos olhos de muito, ó Deus, ainda venham contemplar e saber que há um Deus sobre a face da terra, que há um Deus vivo em quem nós cremos, em cuja presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite. Estenda, Senhor, as tuas mãos de bênção, estenda, Senhor, as tuas mãos de graça. Recebe, ó Deus amado, a nossa oração, recebe, Senhor amado, o nosso clamor, atenda, ó Deus, a nossa súplica. Te pedimos também, ó Deus, em favor dos nossos irmãos, ó Pai, que encontram-se desempregados, que estão, ó Deus, passando por todo tipo de privação, que há tanto tempo, Senhor, e há tantos anos, não sabem, Senhor, o que é receber um salário em conta, mas que seja, Pai querido, esta noite, uma noite de resposta, que seja uma noite, Senhor amado, de providência na vida do teu servo, na vida, Senhor, da tua serva, e que esta semana que nós iniciamos, haja, Senhor, surpresa para o teu filho, haja, Senhor, resposta. Visita, Senhor, nesta noite, Pai amado, a cada um nas vossas necessidades, continua suprindo, continua sustentando, toca, Senhor, em cada coração, nas autoridades competentes por este assunto, a este ano que se encerra, ó Deus, que portas de emprego sejam abertas para a glória do teu santo e eterno nome. Continua, Pai, enviando sustento diário, Senhor, continua sustentando, Senhor, o teu povo com as tuas mãos fortes, com a tua mão provedora. É o que nós te pedimos, Pai, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. A orquestra estará louvando ao Senhor com mais um hino, e nessa noite oferte com alegria para a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Vamos ainda continuar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com o hino de 469, ao exturgir a trombeta. Glória a Deus, aleluia.
equipe de louvor se aproxima aqui, eu quero apresentar os visitantes, aqueles que estão cooperando conosco. Alguns dos irmãos, inclusive, estão vindo congregar aqui. Quem está nos visitando hoje, a mãe do pastor Marcondes, a dona Cosma. Onde ela está? Cadê? Lá atrás, à direita. Seja muito bem-vinda, minha querida. Quero apresentar também a Milena, que veio da Assembleia de Deus do Jardim Paulista, e o Eric, que veio da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ambos vão congregar conosco. Onde eles estão? Fiquem em pé. Pode ficar em pé. Que timidez. Sejam muito bem-vindos, estão vindo congregar conosco. Sejam bem-vindos à família aqui da Igreja Sede. Que seja um tempo de bênção para a vida de vocês, que vocês também possam abençoar essa igreja através dos dons, dos talentos e dos recursos que Deus tem derramado na vida de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém visitando a gente pela primeira vez aqui? Pode levantar a mão, pode ficar de pé. Mais alguém? Então vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos. Quem estiver perto deles aí, cumprimentos, dê boas-vindas a eles. Exatamente. Nós temos algumas programações especiais aqui em novembro, tá bom? Então eu quero avisar, nós temos um encontro de mulheres daqui 2 sábados, não é no sábado que vem, é no próximo, dia 16. Um encontro de mulheres, é o segundo encontro de mulheres, não é? Promovido pelo GCC, pelo Ministério de Grupos de Convivência Cristã. A equipe pode vir para cá? Pode. Ministério de Grupos de Convivência Cristã. Esse encontro de mulheres acontecerá no sábado do dia 16, o dia todo, das 9 da manhã até as 17. Tem uma inscrição que deve ser feita com um investimento de R$165 por pessoa, mas que inclui a participação na palestra. O tema é a vontade de Deus para cada estação. E quem vai pregar, quem vai palestrar aqui vai ser a Cláudia Krieger. Então o investimento é de R$165, inclui as refeições ao longo do dia e também a participação da palestra. E nós teremos também no dia 30 de novembro outro encontro de mulheres aqui, é o segundo simpósio de líderes femininas, que acontecerá no dia 30 das 9 às 16. Também deve ser feita uma inscrição e o Ministério está promovendo essa atividade aqui. Esse programa é a Abadiguar, tá bom? Nós temos algumas outras programações especiais, além desses 2 encontros femininos aqui. No dia 23 nós temos a Conferência de Missões. Será dia 23, 24 e 25, Marcos. Cadê o Marcos? 22, 23 e 24, tá bom. Sexta, sábado e domingo, Conferência de Missões aqui. A missão Amém, que é uma missão internacional, vai participar aqui e vai ser uma bênção com certeza. E nós teremos também um simpósio. O simpósio eu já falei. Teremos o batismo no dia 24 de novembro, domingo pela manhã, tá bom? Com vocês a equipe de louvor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor com alegria. Hoje é uma celebração de Santa Ceia, fazemos a memória do sacrifício de Jesus. Nós temos motivos para glorificar o Senhor, amém? Então celebre conosco com alegria, com ânimo, com vigor. Não seja apenas um ouvinte do louvor, mas participe conosco. Entregue a Ele o seu melhor esta noite. Amém? Cante conosco. Todas as nações, todas
passado. Com essa canção nós queremos lembrar e fazer memória desse sacrifício. Celebre ao Senhor nessa noite. Entregue o seu melhor a Ele, pois Ele é o nosso sangue vertido, que foi derramado por todos nós, e por isso nossos pecados são perdoados. Celebre ao Senhor nessa noite. Yeah.
Paz do Senhor, meus amados. Cumprimentando apenas os avisos aqui, que o Léo já deu. Não que ele tenha esquecido, né? Que eu não falei para ele. É de 15 a 17 agora desse mês também, nós teremos a Convenção Estadual de Ministros. Então, pastores, evangelistas, missionárias, né? Estão todos ali convocados para estarem na convenção que nós teremos agora no final de semana do feriado de 15 a 17, né? E estaremos ali, as pastas, né? Que tem um caixazinho para ingresso na convenção, estarão disponíveis aí. O pastor Paulo Roberto, que é o nosso vice-presidente responsável pela convenção, pela secretaria da convenção, está providenciando. Nos próximos dias estará disponível e todos ficarão aqui cientes, amém? Fazendo menção aqui da nossa irmã Iraci, ali com a gente, né? Ela passou por uma cirurgia muito delicada e foi até desenganada, né? Os médicos disseram que ela não andaria mais. Ela está andando, está aqui hoje, graças a Deus, né? É sempre bom ter a irmã aqui com a gente, amém? E falando em pregar a palavra de Deus, eu sempre faço questão de mencionar as pregadoras que nós temos aqui, né? Nós temos a Aline Frazão, filha do saudoso pastor Vanderlei Frazão. Ela canta e prega, né? Como convidá-la é um cachê só, né? Canta e prega, fica mais barato, fica pela metade do Não, mas brincadeiras à parte, ela tem sido uma bênção, ter pregado em vários lugares aí. E a nossa irmã evangelista Mirani também, né, que é uma grande bênção, uma graça de Deus, pregando a palavra de Deus. Queridos, nós estamos aqui na série do Eu Sou. No livro de João, temos, dentre outras, 7 declarações mais enfáticas em que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, entre várias outras. E hoje, para mim, ficou reservado o que está registrado em João 11, 25, que Jesus, na passagem da morte de Lázaro, ele declara no versículo 25, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu não vou ler o texto todo, porque no decorrer da mensagem eu vou citar alguns versículos, né? Senão nós teremos que ler 45 versículos. E já para aproveitarmos aqui o tempo, que depois nós estaremos participando da ceia. Então, essa passagem é muito conhecida de todos nós. Eu vou, de uma forma resumida, falar um pouco sobre essa narrativa que todos vocês conhecem. Jesus tinha uma família em que ele era muito amigo, que era Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria e Marta. E é interessante que o texto vai dizer que Jesus amava essa família. Se você observar o versículo 5 do capítulo 11, você vai ver o evangelista João declarando: olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E um pouco antes, quando Jesus recebe o aviso de que Lázaro estava doente, ele recebe o seguinte recado: Senhor, eis que está morto aquele a quem tu amas. Era uma família muito amada, talvez a única menção de alguém, de uma família em que Jesus tinha uma familiaridade, uma intimidade. Talvez seja a única família mencionada aqui, Muito embora ele tenha passado esses 3 anos e meio do seu ministério com os discípulos, essa família aqui, há esta menção de que Jesus amava esta família. E é interessante, meus queridos, que Jesus estava distante, essa família morava em Betânia. Jesus estava distante dessa família uns 32
2 quilômetros, né, segundo os estudiosos, né? Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, o mensageiro levou um dia para chegar até onde Jesus estava, porque obviamente não tinha Uber naquela época, né? E eles tinham que andar a pé, né? Na maioria das vezes, né? E então eles andando, o mensageiro andando até ali, demorou um dia. Tanto é que quando ele deu a mensagem, o recado para Jesus, Lázaro já havia morrido, porque quando eles saíram, Lázaro estava doente. Mas quando ele chegou até Jesus, Lázaro já estava morto, né? É por isso que o texto mais para frente vai dizer que Lázaro estava morto há 4 dias. Se nós observarmos aqui a passagem, diz que depois que Jesus recebeu a informação, ele demorou mais 2 dias naquele lugar. E no terceiro dia, depois de passar mais 2 dias, né? Portanto 3 dias, é que ele foi até Betânia. E demorou mais um dia para chegar até o local, portanto 4 dias. Lázaro estava morto já há 4 dias. Porque havia uma crença entre os judeus de que até o terceiro dia podia correr o risco do morto ressuscitar. Eles criam que a pessoa morria e a alma ficava ali, sobrevoando o corpo ali, e podia de repente ressuscitar. Mas no 4º dia já não tinha mais chance. Foi por isso que Jesus demorou esse tempo para mostrar para eles que Ele era a ressurreição e a vida. Jesus chega no local, conversa primeiramente com Marta, depois com Maria, vai até o local onde ele estava sepultado, Lázaro estava sepultado. Diz que Jesus se emociona, Jesus chora. O versículo 35, né, vai mencionar pura e simplesmente Jesus chorou. Em meio àquele quadro caótico de tristeza, Jesus, e em meio também àquela incredulidade que se via ali, porque naquele tempo, né, havia um ajuntamento das pessoas quando alguém morria naquela casa, uns para consolar, outros para ficar ali fazendo apenas companhia, e havia um ajuntamento ali. Jesus, diante daquele quadro de morte, de incredulidade, de pleno caos, diz que Jesus chorou. E aí vocês conhecem a história. Jesus chega até o túmulo de Lázaro, pede para que a pedra fosse removida, e ele chama Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora, e eles têm que desenfaixar Lázaro para que Lázaro então possa se recompor ali e totalmente ressuscitado. Eu não sei se você já passou pela experiência de perder um ente querido, porque é exatamente o que acontece aqui. Morreu um amigo de Jesus. O texto diz que o mensageiro diz: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Essa semana nós fomos no velório do irmão do pastor Josimar, né, no começo da semana. Uns 2 meses atrás, né, nossa irmã Ivete partiu. E eu poderia enumerar tantos outros aqui que já partiram, olhando para os irmãos, né? E vendo que muitos partiram, nos deixaram, né? Se for falar da pandemia para cá, então tanta gente partiu, né? Só quem passou pela perda de alguém é que sabe o que essa família estava passando. Só quem já chegou e já ouviu falar assim: olha, sua mãe partiu, seu pai partiu, seu irmão partiu, seu tio, enfim, seu amigo partiu. Só quem passou por essa experiência sabe o que essa família estava passando nesse momento com a perda de Lázaro, com a perda do irmão de Marta e Maria. Mas eu quero contextualizar para nós aqui nesta noite, não só num cenário de morte de um ente querido, mas num cenário, às vezes, de aflição, de angústia, frente a outros problemas que nós passamos. Porque hoje, todos nós estamos sujeitos, hoje em dia, estamos sujeitos a passar por problemas, e cada dia mais, né, como se dizia no século passado, que a depressão seria o resfriado do século 21, devido à pressão que nós vivemos, os conflitos em que nós vivemos, mediante toda a situação em que se apresenta esse mundo caótico em que nós vivemos.
em que cada dia mais a pressão aumenta. Então, às vezes, os conflitos familiares se avolumam, aparecem, e o pai, a mãe, os pais, os filhos, ou os familiares ficam ali boquiabertos, sem saber o que fazer. Famílias perdendo os filhos para as drogas, famílias perdendo os filhos para as ideologias, perdendo os filhos para outros contextos que não cristãos e que foram criados dentro da igreja. Isso causa uma aflição muito grande. Estamos vivendo também momentos em que o mercado de trabalho, aconteceu uma revolução. Aqueles que estavam acostumados a trabalhar, e seguir muitos anos numa empresa, de repente são despedidos e ficam sem chão, sem saber o que fazer, e ficam num conflito maior ainda, vendo que tem gente ganhando dinheiro fazendo dancinha nas redes sociais. Aí causa um conflito maior ainda, Então nós vivemos nesse mundo que parece que está de cabeça para baixo, As coisas estão acontecendo assim, numa velocidade em que às vezes a gente se pega assim, perdido em meio a esse caos. É verdade, não é? Quantos têm enfrentado, eu tenho apenas alguns exemplos aqui, mas quantos têm enfrentado desafios, problemas, conflitos que têm carregado dentro de si? Levanta sua mão comigo, eu tenho enfrentado isso aí. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo caótico, um mundo de dor, um mundo de tristeza, um mundo de angústia. Somado a isso, nós temos também uma pregação do Evangelho em meio às redes sociais, em que, às vezes, parece que nós não estamos vivendo o Evangelho, porque nós vemos a teologia da prosperidade, deu lugar hoje em dia à teologia coaching, de que você pode se dar bem, você tem dentro de si tudo que você tem para se dar bem. É isso que nós ouvimos, se você seguir 10 passos para isso, você vai ser bem sucedido. Se você fazer um ritual todos os dias da semana, fazer determinadas coisas, você vai se dar bem. E aí a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, porque uns trabalham e conseguem com muito esforço sucesso financeiro, outros às vezes também batalham da mesma forma, mas não conseguem, porque as coisas não são assim um passe de mágica. Não existe uma fórmula para que você tenha sucesso. Obviamente que a fórmula que Deus determinou aqui desde o Jardim do Éden, que o homem tinha que trabalhar, esta é uma fórmula, o homem tem que trabalhar, mas em meio a esse quadro caótico, mesmo trabalhando, às vezes nós enfrentamos problemas. E deixa eu dizer, a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, o amor de Deus por nós não nos isenta de passarmos por problemas. Vou repetir, o amor de Deus por nós não nos isenta de passarmos por problemas. Perceba no texto que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, mas no entanto a morte bateu na porta daquele lar. Às vezes eu ouço algumas expressões, é claro que isso já virou um jargão em nosso meio. Quando Deus dá um grande livramento, a gente fala assim: puxa, mas Deus é fiel. Não é assim que a gente fala? Deus é fiel. Tá, mas e se Ele não desse o livramento? Ele não seria fiel? Ele é fiel, continua sendo fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. E apesar de Deus nos amar, nós passamos por momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de conflitos pessoais, momentos de tristeza, de angústia, momentos em que parece que não tem ninguém ao nosso lado, mas Ele continua nos amando. Ele continua te amando. Ele continua amando a sua família. Ele continua amando aquele seu filho, aquela sua filha que está numa situação difícil. Ele continua amando a sua família. Porque esse é o Deus que nós servimos.
Mesmo em momentos difíceis, nós temos a certeza de que Deus nos ama. O pai amava o filho, e o filho morreu na cruz do Calvário, e o pai não deixou de amar o filho. Ele continua nos amando. Às vezes nós nos perguntamos, mas se Deus me ama, onde Ele está no meio da minha angústia, no meio da minha tristeza? Ele está presente. Ele está presente. Outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele trabalha de acordo com os seus propósitos eternos. Queridos, os nossos planos são falíveis, nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Ele sabe o que vai acontecer durante toda a eternidade, porque Ele é o Deus que fez todas as coisas e que fez a eternidade, porque Ele está acima de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Ele não está adstrito ao nosso tempo, ao nosso ciclo temporal. Ele não está preso aonde nós vivemos, nesse tempo que é efêmero, que é passageiro, que passa muito rápido. Ele está muito acima disso. Por isso às vezes parece que Ele se atrasou, parece que Ele não nos ouviu, mas o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Os planos do Senhor não são os nossos planos. Nós às vezes planejamos. E eu estou vendo pessoas aqui, e é inevitável, na medida que a gente vai pregando, a gente vai olhando para rostos e vai vendo as aflições, as angústias, mas saiba que Deus ama você. Saiba que Deus não trabalha no nosso tempo, não trabalha no seu tempo, mas trabalha no tempo dele, porque Ele não está adstrito ao nosso tempo, Ele não está preso no nosso lapso temporal, Ele está muito acima. Conversando com a Shirley Cavalhar, tivemos o prazer de ter a Shirley aqui. Mais uma vez, vou agradecer nosso irmão Neide, né, e toda a diretoria da Abadiguá. Por que eu estou mencionando aqui? Né? Porque teve um bate-papo com ela. Nunca pensei que aquela mulher fosse tão humilde, tão assim, simpática. Eu perguntei para ela, qual foi o seu primeiro sucesso? Aí ela disse assim, foi Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Por que eu lembrei exatamente desse hino agora dela? Né? Porque Ele está muito acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Esse Deus a quem nós servimos, meus amados irmãos, criou não apenas você, criou não apenas a sua família, criou não apenas o seu filho. Ele criou todas as galáxias, Ele criou todas as estrelas, Ele colocou o nome em cada uma das estrelas, e Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Não importa o que aconteça, saiba que nada escapa das suas mãos, do seu controle. Oh, aleluia. Outra lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus, ouvindo a notícia que Lázaro estava enfermo, Jesus faz a seguinte declaração no versículo 4: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que Deus seja, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, tudo que acontece na nossa vida, tudo, por mais estranho que pareça, por mais desastroso que pareça, né? A gente perdeu alguém, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu uma série de coisas, perdeu bens materiais. Tudo que acontece para a glória de Deus. É essa a mentalidade que o crente tem que ter. Não é para que nós sejamos exaltados. Às vezes eu ouço alguém dizer, não, mas Deus ainda vai me honrar. Olha, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa afirmação. Deus vai honrar esse, Deus vai honrar aquele. É claro que Deus pode abençoar-nos em determinadas situações, acontecer isso ou aquilo, mas
a vida do crente, o evangelho, não é para honrar o homem, é para honrar a Deus. Porque foi Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Na realidade, nós não merecíamos nenhuma honra, não merecíamos nenhum favor, merecíamos o inferno, merecíamos a perdição eterna. Mas Jesus, aquele que nos ama, Deus, aquele que nos ama, mandou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos participar do pão hoje e vamos adorar ao Senhor e agradecer. Muito obrigado pelo teu corpo que foi partido por nós. Vamos participar do cálice e vamos declarar muito obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Pensa comigo, meus queridos, por mais problemas pessoais, por mais problemas materiais que nós tenhamos, o principal na nossa vida já foi resolvido, porque nós estávamos destinados ao inferno, mas Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Eu mencionei o cálice. Quando você pegar o cálice, você lembre-se de que Ele te perdoou, Ele perdoou os seus pecados, Ele nos justificou. Nós éramos inimigos de Deus, mas pelo sangue de Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. Porque nós somos justificados, e justificação significa ser declarado justo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Nós somos declarados justos. E ser declarado justo, olha que loucura que é isso, olha que amor tão grande, olha que obra tão grande que Deus realizou na cruz. Ser declarado justo significa como se nunca nós tivéssemos um pecado sequer. Sabe por quê? Porque a justiça que há em Cristo Jesus, Ele não pecou, Ele não praticou nenhum tipo de pecado, Ele não tinha uma natureza pecaminosa, muito pelo contrário, Ele é santo, 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 Senhor dos exércitos, mas Ele resolveu assumir o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, e na justiça que há nele foi depositada em nós. E eu gosto de dizer isso. Deus está olhando para nós aqui na igreja sede nesta noite. Ele está olhando para você, meu querido. Está olhando para você, minha querida. Está olhando para nós aqui. E não está vendo o seu pecado, mas Ele está vendo o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Ó, com profundas as chagas que por nós ali Ele sofreu. Bendito seja o Cordeiro. Levante a sua mão e adore o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Está aqui em nosso meio nesta noite. Esse problema foi resolvido. Agora olha aqui para mim. A gente vive numa tensão, às vezes. Até voltando a falar da Shirley, né? Ficou lembrando dos hinos antigos, viu, maestro? Aí a gente conversando ali, e olhando para esse texto, eu lembrei de algumas coisas. Quando Jesus chega até Betânia, diz que Marta vai até Jesus. Jesus estava ali próximo à casa, vai até Jesus. E aí, Marta faz ao seguinte questionamento a Jesus, no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala isso. Aí Jesus diz para ela, olha, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz o seguinte, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Você percebeu que ela fala do passado? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala assim, o teu irmão há de ressuscitar. E ela se remete ao futuro. Eu sei que no último dia ele há de ressuscitar. Porque os judeus acreditavam na ressurreição. Perceba que ela vive essa tensão entre o passado e o futuro. Ela não leva em conta o presente. O presente para ela é só angústia, é só tristeza, é só dor. Porque ela perdeu o seu irmão. Muitas vezes nós também vivemos essa tensão entre o passado, o presente e o futuro. Aquela
aquele conflito entre a decepção e a fé. Ah, se o Senhor tivesse feito isso na minha vida, que eu pedi tanto tempo, mas Ele não fez. Agora, só lá na frente. Não pensamos assim às vezes? Poxa vida, se tivesse acontecido tal coisa lá atrás, se Deus tivesse feito quando eu pedi, e orei tanto, e supliquei, e jejuei, fiz campanha, fiz isso, aquilo, e nada aconteceu, agora já era. Queridos, Jesus declara para ela, para Marta, a Maria fala a mesma coisa, quando a Maria vai falar com Jesus, né? Marta vai lá, avisa que Jesus queria falar com ela, então Maria diz a mesma coisa: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes nós ficamos presos no passado, nós temos lembrança daqueles momentos gloriosos, daqueles momentos de alegria, daqueles momentos de vitória que nós já tivemos, e ficamos sem esperança no presente, achamos que nada vai acontecer. Mas Jesus queria exatamente trabalhar no coração de Marta e Maria, daqueles que estão ali à volta, que Ele não é o Deus que fez, nem o Deus que vai fazer, mas Ele é o Deus que faz, o Deus que realiza milagres hoje. Então saia desse conflito nessa noite em nome de Jesus. Ele está presente hoje. Perceba que Marta estava com seu irmão morto, mas Jesus estava ali na frente dela, naquele momento, no presente dela de angústia, Jesus estava presente. E ele faz a declaração no versículo 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Olha aqui para mim, meus queridos. Nós temos que crer na pessoa de Jesus. A nossa fé tem que estar depositada nele, totalmente nele, na pessoa, não no que Ele pode fazer por nós, não no que Ele vai realizar, no que a gente planeja, que Ele realize. Não, a nossa fé tem que estar nele, completamente nele. E isso é um conflito, é muito difícil nós fazermos, porque às vezes nós estamos com um problema ali na nossa frente, batendo na nossa porta todo dia. Nós acordamos pela manhã, o problema está lá, nós almoçamos, o problema está lá, jantamos, o problema está lá, vamos dormir, o problema está lá. Mas creia que Jesus está presente. Então, o que Jesus quer mostrar para essas duas irmãs aqui: olha, creia em mim, na minha pessoa, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou no controle da morte e da vida. Eu estou no controle de todas as coisas. Aliás, já é um vislumbre do que aconteceria com o próprio Jesus. Porque esse foi o último milagre público que Jesus realizou. Daí uma semana ele seria crucificado e morto, seria pregado numa cruz, seria castigado, seria esbofeteado, suas mãos e seus pés seriam pregados na cruz, ele carregaria uma coroa de espinho na sua cabeça e ele morreria. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou, porque ele tem domínio sobre a vida e tem domínio sobre a morte. Assim como ele ressuscitou, aqueles que morreram um dia no Senhor também ressuscitarão. As covas nos cemitérios abrirão quando Jesus voltar para buscar o seu povo, porque Paulo registra que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, sejam nos cemitérios, sejam por afogamento no mar em que os corpos se perderam, sejam em algum incêndio que os mortos foram incinerados, mas de alguma forma esses corpos serão recompostos e ressuscitarão, porque Jesus é o Senhor da morte, o Senhor da vida. E Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja passando por momentos de morte espiritual, morte na sua vida pessoal, mas o Senhor da vida está aqui nesta noite para ressuscitar aquilo que está morto, para reviver
aqueles que estão mortos há muito tempo, Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Ele é a ressurreição. Perceba que ele chega ali de frente ao túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Eu vi um comentarista dizendo assim: Jesus teve que individualizar Lázaro, porque se ele não individualizasse e dissesse apenas sai para a morte, sai para fora, era capaz de todos os mortos daquele cemitério saírem, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Nós temos que crer nisso. Nós cremos num Deus vivo, meus amados. Esse Deus, Jesus, a quem nós cremos, Ele é incomparável. Nós temos vários outros deuses sendo apresentados por aí afora, outros homens em que outras religiões professam, mas nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. Nenhum deles realizou milagres a ponto de ressuscitar pessoas. Esse é o Jesus em que nós cremos e está aqui em nosso meio nesta noite. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor da vida. A morte é apenas uma passagem para estarmos definitivamente na presença do Pai. A morte do crente é apenas um sono. Você percebeu que Jesus no começo do texto falou assim: não, Lázaro dorme, né? Aí os discípulos disseram: não, mas se ele dorme, então tá tudo bem, daqui a pouco ele acorda. Mas Jesus falou: não, ele morreu. Porque a morte do justo é apenas um sono. Por isso que nós falamos aqueles que partiram, falamos que eles dormiram no Senhor, porque um dia eles serão ressuscitados, acordados. Escuta, Jesus, acorda, vem. Os corpos ressuscitarão e nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Esse é o Deus em que nós servimos. Esse é o Jesus capaz de ressuscitar aquele que está morto há muito tempo, capaz de realizar um milagre que você nem imagina. Esse é o Jesus em que nós cremos. Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos dá vida com abundância. Ele nos dá a plenitude da vida eterna, porque a vida eterna não está reservada apenas para o futuro. A vida eterna nós começamos a viver ela hoje já. Nós vivemos aqui alguns vislumbres apenas na presença do Senhor. Um dia nós estaremos para sempre com Ele, para viver a vida eternamente. Porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Onde está a morte, o seu aguilhão? Ele venceu, ele ressuscitou e venceu. Agora, versículo 35 diz que Jesus chorou. É estranho, né? Às vezes a gente fala: mas se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, como que ele chorou? O texto diz que ele agitou-se em si e chorou. Sabe por quê, querido? Jesus não é um Deus que está distante, né? Muitos acreditam que Deus criou o mundo, até creem que Deus criou o mundo, mas que virou as costas para a criação. Criou e virou as costas. Se virem por aí. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Se vira. Não, ele não criou e virou as costas. Ele criou e continua cuidando da sua criação. Apesar da natureza pecaminosa, apesar de o mundo estar decaído por causa do pecado lá no Jardim do Éden, ele continua cuidando da sua criação. E quando ele vê aquele quadro de tristeza, de morte, o seu amigo, a quem ele amava morto, e as pessoas ali chorando, e alguns incrédulos, e dizendo: puxa, ele que curou o cego, que fez tantos milagres, não podia impedir que Lázaro morresse. Ele chora. Sabe por quê, queridos, que ele chorou? Porque ele teve contato com a miséria humana, com as tristezas que nós passamos. Sabe aquelas noites que você passa em claro, ou deitado na sua cama, com o seu travesseiro, chorando e pensando e dizendo: Senhor, até quando? Ele sofre com você, ele está ali presente, queridos. Porque o salmo que nós mais recitamos diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não temos um Deus que está distante, mas nós temos um Deus que está presente, porque o seu nome é Emmanuel, que significa Deus conosco. E ele declarou: eis que eu estou convosco até o fim dos dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, minha irmã. Ele continua cuidando das suas causas. Ele continua cuidando da sua família. Ele continua cuidando dos seus problemas. Por mais que isso não pareça, ele continua sendo Deus. Ele se identifica com o sofrimento humano.
Ele sofre e chora com a nossa dor. E o versículo 39 tem registrado algo muito interessante, né? Jesus, quando chega de frente ao túmulo ali de Lázaro, ele diz: tirem a pedra. Marta, irmã do defunto, né? Obviamente, ela disse: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. E Jesus então reafirma: olha, eu não disse para você que você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus realiza milagres. Fala aí, Jesus realiza milagres. Quem crê que Jesus realiza milagres? Ele pode realizar na sua vida nessa noite. Você tem que crer nisso. Não é a sua fé que vai realizar o milagre. Você tem que crer que o Deus a quem nós servimos realiza milagres. Ele é poderoso para isso. É Ele quem vai realizar o milagre, se for a vontade dele nesta noite. E ele fala assim: tirem a pedra. Ele não podia fazer aquela pedra sair levitando ali, ó. Mas o que é a responsabilidade do ser humano, Jesus não vai fazer. O que é a nossa responsabilidade, Ele não vai fazer. Tem muitas coisas que nós devemos fazer, queridos. Talvez mudar o estilo de vida, talvez romper com pessoas que nem deveriam fazer parte do nosso ciclo de amizades, talvez uma série de outras coisas que você vai estar aí fazendo um autoexame, porque hoje é dia de examinarmos a nós mesmos. Faça um autoexame e veja o que você precisa fazer para que o milagre seja realizado. O impossível Ele resolve, mas o possível, a responsabilidade é nossa. Tire a pedra, tire aquilo que impede que o milagre aconteça, porque bastava remover aquela pedra e Jesus emitiria a ordem: Lázaro, sai para fora. Devemos tirar os empecilhos antes que o milagre aconteça. E tem algo muito interessante também. Quando tiraram a pedra, no versículo 41, Jesus, levantando os olhos para os céus, e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus adora a Deus, ao Pai. Pai, graças te dou. Você já percebeu que as nossas orações, elas têm pouco de gratidão e muito mais de pedido, às vezes até de exigências? Dizem: Senhor, eu preciso disso, há tanto tempo. Mas Jesus, antes de pedir que o milagre acontecesse, Ele diz: Senhor, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. Queridos, será que não está faltando um pouco de adoração, de gratidão na nossa vida? Será que as nossas orações, os nossos cultos, não estou generalizando, mas muitas vezes a gente vai aqui, vai acolá, atrás da bênção, atrás que Deus realize isso, realize aquilo. Queridos, saiba que o Deus que pode realizar tudo isso, Ele está aqui nessa noite. Não há nada que impeça que o milagre seja realizado. Ele pode realizar aqui nesta noite, mas nós temos que ter uma atitude de gratidão, uma atitude de adoração. Se você ler o livro de Jó, querido, você vai ver a desgraça que aconteceu na vida de Jó. Perdeu família, perdeu os bens pessoais, os bens materiais, perdeu a sua fortuna. Ele era o homem mais rico ali do Oriente, da sua época. Então ele perdeu tudo, perdeu os filhos e ainda ficou doente. E ele tem alguns discursos com os amigos dele. Se você observar ali, até o capítulo 42 e 41, você vai ver os conflitos, as acusações que os amigos dele fazem e a tentativa de Jó se justificar. Ele chega a dizer, para reclamar tanto para Deus, que Deus chega para ele e diz assim: Jó, aonde é que você estava, Jó? Quando eu criei as estrelas, quando eu firmei os fundamentos das galáxias, aonde é que você estava? Deus estava querendo dizer para Jó: Jó, você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, porque você está enxergando apenas aquilo que você está vendo, e às vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Mas lá no capítulo 42, depois de toda a tragédia, e antes que o Senhor restaurasse a situação de Jó, Ele diz: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem.
Você consegue enxergar Jesus no meio da sua tragédia. Você consegue enxergar Jesus no meio da sua dor. Você consegue enxergar Jesus no meio da sua tristeza, das suas lágrimas. Ou você apenas vê o problema, vê a situação difícil. Nesta noite Ele está aqui e quer receber a sua adoração, mesmo que você esteja sofrendo. Senhor, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves. Queridos, Deus ouve as orações. Olha aqui para mim. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus vê a sua lágrima. Deus vê a sua intercessão. Deus ouve todas as suas orações. E saiba que nenhuma delas se perde. Nenhuma delas se perde, porque em Apocalipse está registrado que os anjos pegam por salvas as lágrimas, as orações, as súplicas dos justos e levam perante Deus. As nossas orações estão perante o Senhor, porque Ele ouve todas as orações, muito embora pareça que não, mas Ele ouve e Ele resolve no seu tempo, Ele resolve de acordo com a sua vontade. Vamos adorar a Deus nessa noite. Vamos adorar a Deus nessa noite, meus queridos, mesmo em meio à situação difícil. Eu queria que você fechasse os seus olhos alguns segundos. E se você puder levantar a sua mão e adorar ao Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua angústia. Talvez você tenha perdido a sua família. Talvez você tenha perdido o que era mais caro a você. Mas adore ao Senhor nessa noite. Como disse Jesus, graças te dou, Senhor. Graças te dou pela perda. Graças te dou pela situação que está tão difícil. Mas eu sei que tu me ouves sempre, Senhor. Abaixo de cada vez. Grande é o Senhor. Te adoramos, ó Pai, nessa noite. Te adoramos, Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa hora. Nós vamos adorar o Senhor com a equipe de louvor. Eu queria que você ficasse em pé. Mas eu não queria que você distraísse a sua atenção nem um pouco. Olha aqui para mim. A gente vai encerrar a mensagem desta forma agora. Fique em pé, por favor. E a equipe já se aproxima. Versículo 28, olha lá, versículo 28, faz o seguinte registro. Quando Marta foi até Jesus e foi dar um recado para Maria, ela diz o seguinte: Maria, o Mestre está aí e te chama. O Mestre está aqui e te chama. Jesus está aqui nesta noite, meus irmãos. Ele está chamando você. No meio da sua dor, no meio da sua angústia, Jesus está te chamando. Venha até mim. Venha até mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu posso mudar o quadro da sua vida nesta noite. Ele está aqui e te chama nesta noite. Ele está aqui e chama você a participar da mesa dele, porque nós estamos em família. Levante a sua mão comigo e ore comigo e adore ao Senhor nesta noite. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Senhor, venha derramar sobre nós a tua graça, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, rendemos a ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. E nós atendemos ao teu chamado, Senhor. Estamos aqui na tua presença para te adorar, para te agradecer, Senhor, pelo perdão, pela vida eterna e pelos milagres que foram realizados, que serão realizados, mas pelo milagre de hoje. Hoje nós cremos que tu podes realizar milagres, ó Pai. Em nome de Jesus, visita esse irmão, visita essa irmã, visita essa família, visita, Senhor, o teu povo nesta noite, Senhor, e venha derramar da tua graça e do teu poder em nome de Jesus.
Amém.
mais altos que a neve. Nós celebramos o teu nome, Senhor Jesus. Cante conosco. Meus queridos irmãos, paz do Senhor. Nesse momento agora vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero perguntar se todos aqui já retiraram o kit contendo o pão e o cálice para participar da ceia. A ceia não